Quem não assistiu a algum dos encontros anteriores, estão todos gravados e todos disponibilizados na Web TV Espiritismo. Eu acredito que sim, né? Porque eu tenho disponibilizado para lá, mas o último eu não conferi, não. Mas eu acredito que já esteja lá. Se alguém buscou e não achou, é até bom que me avise para eu lembrar ela. Bom, voltando ao nosso trabalho, nós estamos ainda naquela proposta feita de participação dos grupos. Dividimos o grupo em 5 equipes e essas equipes trabalharam 5 casos iniciais do livro Loucura e Obsessão, né? Os 3 primeiros casos foram analisados no primeiro encontro e os 2 últimos casos serão analisados hoje por nós. Só lembrando, a ideia aqui não é que a gente simule o atendimento a partir do caso, né? Nós vamos ter esse momento em que nós vamos fazer realmente o atendimento simulado aqui. Mas não é essa a ideia ainda. A ideia aqui é identificar aquelas orientações, aqueles exemplos que devem ser adotados por nós num atendimento, em cada caso, né? Destacando essa ideia central, né? Aquele exemplo importante e, inclusive, as dicas dadas pela espiritualidade nesses casos. Então, nós analisamos o primeiro caso, que tratava-se de uma senhora que queria a todo custo se apossar do marido de uma outra mulher. Um segundo caso foi um caso de um senhor desempregado que vai buscar alento e força na casa. E o terceiro caso, deixa eu me lembrar aqui, assim, é uma senhora com um distúrbio sexual de frigidez, né? Muito interessante também, cara. Muito interessante. E nós vamos, depois que vermos os 2 casos de hoje, tentar achar aquilo que tem de comum nessas questões todas. Certo? Então, para a gente não correr o risco de ficar sem tempo para estudar os casos, eu queria ir diretamente às equipes de cada caso. O grupo 4, que é formado por Newton, Tereza, Verônica, Leia, Kelly. O caso, inclusive, tem um capítulo específico com o título O Drama de Carlos. Quem comanda, então? A quem eu entrego a palavra aí no grupo? Estou vendo Leia e Newton juntos. E Newton não chegou, não? Aí, junto com Leia. Estou aqui, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Nós nos encontramos e a gente fez aqui o estudo, a leitura junto, pelo menos, e foi decidido por livre pressão, euzinho, mas com a participação de todos, né? E aí a gente vai fazendo, como o Jutaí já disse, eu repito aqui o boa noite. Então, a equipe é composta por Kelly, Verônica, eu, Newton, Léa e Tereza Carvalho. Trazemos aqui o drama de Carlos. Bastante interessante. Eu vou fazer, antes de tudo, confessar que serviu para mim como reflexão pessoal, até pelo que eu estou vivendo aqui, assim, já teve ganhos só em refletir essa história. Então, Carlos, o drama de Carlos. Carlos, ele é um jovem portador de esquizofrenia. E ele fala, eu confesso que eu não tinha me interessado, mas vale a pena falar, que ele tem a esquizofrenia catatônica. E essa catatonia, ela está presente muito mais comum na esquizofrenia, mas também em outras doenças mentais, e que se caracteriza pela a imobilidade, às vezes, ou a dificuldade de locomoção, e às vezes fica numa posição só, quem é portador dessa doença, que por conta própria não consegue se mover. Então, às vezes há um desconforto na posição que se encontra, isso só para a gente dimensionar o sofrimento pelo qual ele passava, que não é só uma esquizofrenia, mas essa esquizofrenia catatônica, e que às vezes fica imóvel numa posição e é preciso alguém tirado dali
porque está estático. Então, essa era a doença que fora diagnosticada aí pela equipe médica. Então, tinha aí da psiquiatria dos médicos aí da época, tinha dado esse fechado esse diagnóstico, né? Então, quando a criança ainda, a mãe não percebia, somente era uma criança triste, mas ela revela que é uma criança boa, triste, mas os sinais se fazem evidentes na adolescência ou na puberdade. No início da puberdade, onde ele se afasta dos amigos, havendo assim isolamento, se desinteressa pelo estudo, e aí tem o rendimento dele cai nos estudos, e ele desinteressa quase pela totalidade pelos estudos. E então, quando é diagnosticado, essa mãe tem, com a morte do pai, esse quadro agrava e ele é diagnosticado lá com uma doença sem cura e é uma situação muito, muito difícil. E isso foi revelado pela mãe que vai, né, se dirige para um atendimento fraterno, foi dito que é o mesmo local dos outros atendimentos, é um terreiro de Umbanda, onde o atendente fraterno lá é uma entidade. É bom, foi dito, é bom que se saiba, é uma entidade. Então, é um espírito que faz esse atendimento. Uma mulher está lá incorporado, tem um médio sim, mas esse médio, como aqui a gente já sabe, ele está emprestando, doando seu órgão fonador, porque vai falar aí todo o seu corpo ali, para que esse espírito já desencarnado faça uso ali do seu veículo, do seu corpo, para poder prestar o atendimento, e foram vários atendimentos. Então, em uma noite, nesta noite lá, estava uma das atendidas, a mãe de Carlos, né, que era viúva, né? Então, ela começa, e aqui a gente já também destaca como um dos pontos para ser trazido como importante do atendimento fraterno, a gente já vai levando por conta do tempo, e depois a gente faz isso de uma maneira melhor, vamos tentar fazer. Então, ela já chega lá dizendo que, ao entrar, ela fala isso para o atendente, dizendo assim, que ela precisava dizer que é católica, e que ali ela estava se sentindo, estava com receio, com medo de estar pecando, só pelo fato de estar ali. E é interessante, porque assim, a gente sabe a visão e o preconceito que tem, até mesmo de algumas pessoas, né, quem tem uma família católica, até mesmo para o espiritismo. Mas quando se trata do candomblé, umbanda, então o preconceito ainda é maior. E aí, uma pessoa que é católica, estava lá nessa condição, e é muito interessante já aí a gente destacar e prestar bastante atenção para a fala da atendente, né? Diante disso, ela vai dizer assim: Deus está presente em todos os setores da sua criação. Ele criou todos, ele está presente em todos os setores da sua criação. E ela explica, essa é uma verdade, ou esse atributo de Deus, ele não só é conhecido, ele é pregado por todas as religiões. Deus é a onipresença. Se não fosse assim, ele não seria onipresente. Então, ele está presente em todos os lugares. O que ela quer dizer com isso? Ele está ali. E o pecado está no erro que se pratica, no mal que se faz, e não no bem que se procura. Daí em diante, essa pessoa que imagina aí com a sensação de pecado, de estar pecando, de estar cometendo, não é só um erro. É um pecado que ela revela lá na frente, que a religião para ela é muito, é tudo, graças à religião. Ela ainda tem suportado e vem suportando tanta dor e tanto sofrimento. Ela passa da sensação de estar pecando para a tranquilidade de contar essa história de Carlos que a gente já trouxe aqui, a situação desde do início da infância até o diagnóstico. E aí, a partir desse momento que ela dá o diagnóstico, conta toda a história, se percebe a presença, adentra ali, dois enfermeiros trazendo um rapaz. E quem é ele?
não é o professor Raimundo, eu acho que nós estamos sem... Não. Ah, perdão. Então, quem é ele? Carlos. Não é o professor Raimundo, é Carlos. Carlos chega ali, ele está parcialmente desdobrado, quer dizer, no momento que ele estava lá, dormindo, e um cavalheiro o acompanha, além desses 2 enfermeiros, que são espíritos, claro, né? Que o trazem até ali, o levam até lá. Também vem um cavalheiro que o acompanha. E quem é esse cavalheiro? Quem também não é o professor Raimundo, é o pai dele, de Carlos. É o pai de Carlos que leva. E aí você vê que é um pai não preocupado com a melhora do filho, porque quando se tem melhora a consciência, e foi algo que eu até aprendi, pelo menos refletir, ele não está preocupado com o filho, ele está ocupado com o filho, com a melhora do filho. Então, ele acompanha ali, ocupando-se em ajudar também aquele ser que comprometido. E aí, quem está lá também, imagine Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes vai revelar o outro lado da história, né? Ele vai trazer o que fazia, por que Carlos estava naquela condição. E ele vai trazer as informações de que Carlos, em uma outra existência, ele abusou da autoridade para fazendo muitas pessoas de vítima e também do sexo, fazendo também muitas vítimas e causando muito sofrimento. Na reencarnação, aquele quadro dele se devia mais à culpa por tudo aquilo que ele tinha feito. Então, na culpa, ele afetou a parte da afetividade, e aí por isso que desde a infância a tristeza, o afastamento, e aí a doença com essa gravidade toda. Então, mas somado a isso, como não está sozinho, tinha também, claro, a companhia dos obsessores, porque onde estão ali aquelas que são as vítimas que não perdoaram, se fazia presente. Então, ele trata mais, deixa claro que não só era o obsessor, mas ele fala da presença de uma mulher, inclusive a negra, que trazia ainda as marcas bem vivas do sofrimento e da tortura que sofrera tempo passado, quando Carlos aí abusava da sua autoridade. Então, com a monoideia de vingança, né? E essa monoideia e a vingança mantinha aquilo, a gente já até estudou outras vezes, aquele ferimento ainda, ou aquelas marcas tão parecendo ter sido sofrido ali recentemente. Então, aquilo contribuía, claro, para o agravamento e para do quadro que já era de tristeza e de dor. Só um pouquinho, porque sou movido à água. Me dê aí, por gentileza, essa Eu acho até bom pomadinha. quando eu fico um pouquinho A rouco, vermelha. porque minha voz se aproxima um Passar pouquinho aqui da na unha, cidade de senão cá. vai infeccionar. Mas só que eu não consigo falar, então eu tenho que tomar água e eu volto para o normal. Então, Carlos Bezerra traz essas informações, que esses pontos já traz para a gente uma reflexão. É que há ali a presença de espíritos. Né? E olha, Bezerra de Menezes, e a gente já pode fazer o que é que precisa e que é muito importante no atendimento fraterno. Que se há isso se desdobrando, para aqueles que não são médios, impossível ver. Por isso que eu evito, sabe? A mediunidade não é um pré-requisito para se fazer o atendimento fraterno, é que você tenha para atrair a presença desses seres evoluídos, iluminados e a ajuda deles, a sua conduta. Então, além do conhecimento que se deve adquirir, buscar, que é isso que a gente está fazendo, também a busca por esse aperfeiçoamento moral e para vencer em nós ainda as nossas faltas, e começando pelo autoconhecimento, porque para corrigir algo é preciso perceber em si. Então, qual a gente vai lá marcar outro ponto, que é um ponto importante. O terceiro é que
a presença já falei aqui, que é a presença dos espíritos da jovem negra, se faz de todos os outros espíritos, exigindo da gente ali, do atendente, essa conexão, uma condição moral que se permita essa conexão com o alto, com os espíritos mais evoluídos, para eles receberem essa ajuda e inspiração. Então, a outra parte que ele vai assim, ela vai dizer, transmitindo somente o cliente o que poderia assimilar. Ela recebeu todas essas informações. E está falando de quem? Do espírito que está fazendo ali o atendimento fraterno. Mas ela não vai dizer tudo isso. Ela não vai revelar tudo aquilo que está vendo para a pessoa que está lá, para aquela mulher que é católica. Mas somente aquilo que ela vê que é possível para ela ouvir naquele momento, né? Ouvir e não criar nenhum choque, um atrito, correr dali e nunca mais voltar. Então, é preciso esse feeling, sentir esse bom senso e que também, se tiver uma conexão com os bons espíritos, eles vão ajudar, claro, mas para isso é preciso o conhecimento dos princípios da doutrina e que, pelo menos, há casos em que você não deve, a gente ver, nem revelar, mas propor a leitura de algo em que esse assistido, esse atendido, encontre lá esses princípios que, com certeza, ajudarão. Então, a gente vê que ela não deixa de trazer os princípios que são diferentes daquilo que ela conhecia como católica, que era. Mas como católica que ela estava sofrimento e foi buscar algo ali que ela sabia que era diferente, primeiro há essa preparação, então esses princípios novos, ou algo que venha fazer refletir, é dado. Então, ela vai dizer em muitos pontos que ela não se surpreenda com isso, porque é assim. O outro parte que a gente destacou, e a gente já está para poder concluir, participávamos do diálogo mentalmente, anuindo em totum, que é em totalidade, com os esclarecimentos apresentados. Bezerra de Menezes diz isso. Estava totalmente de acordo tudo que estava falando. E eles acompanhavam de lá. Para isso, mais uma vez, só reforço, é preciso essa condição de se colocar em conexão com algo. Elevar a nossa vibração. E como se eleva a nossa vibração? Eliminando em nós todos os sentimentos negativos, de raiva, de incompreensão, né? Haverá algum tratamento adequado, e ele vai dizer que sim, além do que é feito, que é dado que ele já recebia pelos os profissionais de saúde, sim. Então, é algo que pode ser dado, no caso da gente, da doutrina espírita. Sim, existe, como ela perguntou, existe o passe, que a gente acredita e diz, aproveito para falar como é o passe, então, é o trecho que a gente vê o que é importante. E aí a gente já vai passar mais rápido para não ficar só na gente, que tem outros pontos. Mais um ponto que a gente traz aqui como importante Filomeno de Miranda vai dizer assim: enquanto dialogávamos, diversos consulentes eram atendidos conforme as necessidades que os afligiam. Então, também é preciso saber, e a gente que está estudando, pelo menos foi essa a conclusão que o grupo chegou, de que não há receita de bolo, não há uma regra e assim você vai aplicar a todos. Cada caso, cada história é uma história, traz a sua particularidade e que a gente sabe que resposta existe na doutrina espírita, na literatura, na doutrina espírita para todas elas. Para todos, independente de como seja. Mas nós não podemos aplicar, nós por nós, a mesma para todos, já que são, em muitos casos, totalmente diferentes. Cada um é uma história, e cada história traz as suas particularidades, cada história é seu mundo. E aí, para a gente finalizar, a gente volta um pouquinho para uma frase de Bezerra de Menezes, que eu acho que isso vale muito para o atendimento fraterno, mas vale para esse estudo,
vale para o que a gente quiser, vale para a nossa encarnação. O presente é a nossa oportunidade para agir. E o amanhã é De Deus. de Deus, meu grupo. É de Deus. É Deus. É Ele que escreveu. Então, que hajamos hoje e o amanhã é de É Deus. E Deus. É isso aí, gente. Passo agora a palavra para Jutaí, o nosso coordenador, e que ele a coloque para quem ele assim achar. Eleve, um abraço, muito obrigado por ter ouvido. Vocês já vão ganhar bônus pela paciência e tolerância. Muito obrigado. Fecha aqui, Laurencinha. Pelo amor de Deus, que eu não fecho. Muito obrigado, Anilton, a equipe toda. Alguma das meninas ainda quer fazer algum complemento de informação, algum complemento, efetivamente, porque o Nilton foi realmente muito bom, sucinto, muito objetivo. Vocês querem ainda apresentar? Vou fazer uma colocação aqui. Fala aí, Tereza. Na primeira vez que eu li, eu não entendi, assim, fiquei um pouco, achei complicado. Mas hoje eu fui fazendo a segunda leitura, né? Eu levei esse caso também, um caso de uma sobrinha minha, né? As etapas que vem apresentando nesse problema, porque eu achei ele bem extenso, eu acho que levaria, o tempo todo para estudar ele, assim, mais profundo. E o interessante eu achei no final desse texto que ele fala, né? O que vemos, a ação perturbadora, né? Da culpa que causou os problemas do organismo, né? A espiritual, através da consciência da culpa, interferiu no organismo. E também a ação, né, obsessiva, parte do desencarnado contribuiu também para tudo isso, no caso. Ele veio com esse problema orgânico, né, que foi detectado pelo cientista, que deu a causa do problema, mas que ele foi causado, né, por essa culpa, né, a culpa pelo fato dele ter usado, né, de forma indevida a questão do sexo, né. Cada caso é um caso que nem toda a esquizofrenia vai ser causada por esse problema. Então, eu fiz uma análise em relação a um problema na minha família, que não é esquizofrenia, mas é de autismo, né? E que veio nessas etapas do que aconteceu no caso de Carlos. A infância praticamente normal, na adolescência começou a aparecer os sintomas, né? E que eu venho tentando falar com a minha irmã e tudo, a questão que eu vejo que tem a questão espiritual, que poderia melhorar o caso. Mas eu já levei ela algumas vezes no centro, mas eu acho que a perturbação que tem a ver no problema, né, que tem a parte espiritual, tem a questão da ação perturbadora, ela chega no centro, ela não se sente bem, que eu acho que é um caso de perturbação para que ela não se melhore, e ela não aceita ir no centro por causa. Ela tem medo e acaba afastando ela desse tratamento, que eu acho que poderia melhorar. Então, o que eu vi, assim, bem interessante, porque é um caso que precisa a gente estudar mais delicado, com mais tempo, porque tem muitas colocações, muita coisa interessante para ser estudada aí. E, esse caso, não só esse caso, Tereza, mas todos os casos de transtorno mental têm origem nesse processo de culpa, nesse processo de abuso, muitas vezes de abuso de autoridade mesmo, abuso do sexo, na área do sexo, mas sempre ligado a essa questão de abuso de domínio, de poder. Né? São os casos que mais frequentemente causam transtornos mentais dessa ordem. E o que você está falando tem muito sentido, porque o próprio caso de Carlos poderia ter degringolado também para um autismo, que é uma maneira também digamos assim, de imobilidade, né, de personalidade. É uma forma de se isolar e de se proteger.
A encarnação, na verdade, para esses casos todos, é um tratamento. É um tratamento que está tendo prolongamento durante a encarnação. Esse tratamento começa no mundo espiritual, passa pela encarnação e volta a ser retomado após a desencarnação lá no mundo espiritual para uma conclusão. E esse período de encarnação ele é muito importante nesse tratamento. Tanto importante é que existe encarnação para isso, né? Muitas vezes essa encarnação é dedicada a esse processo de tratamento. Porque enquanto encarnado, o espírito tem ajuda importantíssima do corpo. Não sei se vocês pegaram aí e prestaram atenção, tem um trecho, nesse caso de Carlos, em que Bezerra fala que essa coisa da situação catatônica, da imobilidade, a busca pelo isolamento, é um processo de proteção para esse espírito. É um processo, claro, que ele não externa no sentido da consciência, mas está no subconsciente de todo esse processo. Isso tudo é maneira de buscar proteção, isolamento, porque ele sofre uma pressão muito grande de perseguidores espirituais. E o corpo, nesse caso, passa a ser uma grande proteção. Muitos desses casos, inclusive, têm grande dificuldade com sono, né? Não querem dormir, têm medo de dormir, porque ao dormir, eles têm esse encontro forçoso, né? Tem a libertação do espírito em relação ao corpo e eles ficam mais suscetíveis a esse tipo de pressão dos obsessores, né? Então, assim, o autismo também é um transtorno que tem, muitas vezes, origens parecidas com essa, né? Claro que, como o Newton disse, não se pode colocar como uma regra rígida desse processo. Mas se a gente for aprofundar os estudos aí, a gente vai fazer isso dos transtornos mentais, nós vamos ver muita relação dos transtornos mentais e até de transtornos a nível de doenças físicas muito sérias em função desses abusos, né, passados. Então, e tem uma frase muito legal que é importante e é algo que é repetida por Bezerra sempre nesse vídeo. E quando ele, de alguma maneira, ele repete essa informação. Tem um trechinho que ele fala assim, ó: se encontram íncitas no espírito que delinque. Todos esses problemas estão dentro, têm origem no espírito que delinquiu no passado. Nenhum desses problemas que chegam nessa situação não deixa de ter essa questão. Todas as questões de transtornos mentais têm ligação com abusos no passado. Então, isso é preciso que a gente entenda isso e saiba disso quando está atendendo. Porque, como o Newton disse também, esse atendimento fraterno foi feito por uma entidade espiritual que se utiliza de um médium para fazer esse trabalho. Mas tudo aquilo que ela fala, tudo aquilo que ela vê e percebe e nos transmite, nós sabemos também, de certa forma, quando estudamos a doutrina dos espíritos. Nós não podemos acusar com uma certa efetividade e direcionamento, assim como ela também não faz ao revelar. Ela não revela tudo o que ela vê. Mas nós podemos, ao atender, fazer algumas ligações com o conhecimento doutrinário que a gente sabe e poder não afirmar, mas desconfiar que aquela questão está ligada a um processo anterior, né? Que pode ser, o conhecimento da gente vai crescendo, a gente vai afinando essa percepção e vai aceitando as intuições também. E em alguns trabalhos, com o tempo, chegam as informações também através da mediunidade, ainda que não seja naquele momento do atendimento, numa reunião, chega numa reunião de avaliação do trabalho, né? Então, isso é um processo que vai se enriquecendo à medida que vai sendo montado com seriedade na casa espírita. Você vai se enriquecendo e tendo um suporte cada vez mais complexo e melhor. É uma conquista da equipe encarnada, na verdade, né? Mas tudo aquilo que... é como o Bezerra fala, tudo aquilo que a entidade fala, que ela orienta, isso está tudo na doutrina dos espíritos. Isso está em nossas mãos. O que nós precisamos é conhecer a doutrina
para poder fazer diárias. E digo mais, boa parte daquilo que nós recomendaremos vai ser aplicável a todos os casos. Como é o caso, por exemplo, de uma água purificada, do passe, do Evangelho no Lar. Todas essas recomendações são para todos os casos. Né? E quando a gente tiver uma orientação específica, não tenham dúvida que, de uma forma intuitiva, eu vou pedir a vocês que desliguem os microfones, porque senão acaba interferindo. Então, a gente não deve ter dúvida em relação a isso. A doutrina dos Espíritos nos traz respostas para todos esses casos. E é óbvio que, à medida que a gente estuda, que a gente conhece, estuda caso a caso, e aprofunda o conhecimento sobre os transtornos mentais, né, sobre as questões dos outros transtornos que possam aparecer, essas dificuldades na área da sexualidade, entende um pouco de psicologia na sua base. Tudo isso, aos poucos, nós vamos adquirindo pela própria vivência e pela pesquisa dos casos que nos chegam. E, com o tempo, a gente se expande, né, nesse conhecimento e também cria todo um arcabouço de confiança na equipe espiritual para investir em nós também. E fazer essa aproximação também com aquilo que Newton falou muito bem. Nós não devemos achar que é só ter conhecimento da doutrina. Nós precisamos nos esforçar para nos melhorar moralmente, para que a gente consiga elevar as nossas vibrações e fazer conexão com aqueles que são mais elevados, que podem nos ajudar nesse trabalho. Então, o trabalho de atendimento fraterno ele precisa ser levado com o mesmo nível de seriedade e de cuidado de um trabalho mediúnico, porque não deixa de ser. Ele não deixa de se estruturar também na mediunidade, só que em outra mediunidade, que é mais sutil ainda, do que aquela que é mais ostensiva. Então, assim, foi muito boa a exposição de Newton. Eu queria deixar para fazer alguns complementos depois da apresentação da outra equipe, porque tem muita coisa que é coincidente, que é exatamente onde eu queria tocar. Né? Aqueles aspectos que são repetidos em todas as situações. Eu acho que isso é o que precisa ser colocado como complemento ao que vocês já colocaram, que foi muito bem colocado. Mas ainda antes de passar para a próxima equipe, eu queria saber se alguém tem, do grupo inteiro, algum complemento, algum comentário, ou até alguma dúvida sobre algum trecho desse caso, que é para a gente enriquecer o trabalho. Porque aqui não tem ninguém que seja dono da verdade inteira. Por isso que estamos juntos. O senhor está aí? Para somar essas verdades. Pois não, Verônica? Ficou tudo muito bem explanado, muito, né? Foi tudo aquilo, o drama de Carlos, né? Como você bem explicou. A mãe de Carlos, ela viu depois de tudo isso que ela tinha acertado e muito ter procurado o atendimento fraterno, porque ela ficava se perguntando por que o filho dela, e isso ela relatou lá com a atendente, né, que a ela assistiu. Por que meu filho, um filho tão bom, um filho único, uma pessoa tão tranquila, e ele passar por tanto sofrimento desses? Então, ela ficava ali angustiada, querendo saber tudo aquilo, e a atendente, né, recebeu a mentora, assistência, né, dos colaboradores junto ali com ela, passou para ela, para que ela deixasse bem claro que, como o Newton relatou aí, né, e falou muito bem, explicou de todo o drama de Carlos, que ele tinha malbaratado na encarnação, na segunda encarnação dele, né? Na outra vida dele, que ele tinha usado mal e tudo mais. Então, por conta disso, ele estava passando por esse sofrimento. E depois ela viu de todo o atendimento, de todo o acolhimento, de todas as clarezas, desde quando ela chegou muito perturbada, muito preocupada por ela ser católica e muito dedicada, e onde estava dando todas as forças a ela e aumentando a fé nisso tudo, que realmente, né, deixou bem claro que o pecado não está no mal, né, ou está no mal que se faz, e não no bem que se procura, e ela viu que tudo, ela tinha acertado demais ter procurado a doutrina espírita, porque trouxe para ela todo um amparo e as clarezas de tudo. Ok, perfeito. Bom, bem colocado, bem lembrado.
tem dois aspectos importantíssimos ligados à mãe de Carlos, que devem nos chamar a atenção nos atendimentos fraternos. O primeiro caso é exatamente essa questão de não trazer na sua cultura religiosa a questão da vida pós-morte, ou a vida anterior à vida, né? As encarnações anteriores. Normalmente as pessoas não trazem isso consigo para ajudar no entendimento daquilo que está vivenciando. E isso é uma questão que o atendente fraterno precisa estar atento e normalmente precisa esclarecer. Uma outra questão importantíssima é com relação à religiosidade, ou melhor, à religião, a opção religiosa da pessoa. É muito corriqueiro que pessoas ligadas, até tradicionalmente, familiarmente falando, a outras religiões busquem as religiões ligadas ao espiritualismo, principalmente a espírita, que é o nosso caso, nessas horas mais difíceis. Porque eles vão buscar respostas em todos os lugares. Quando não acham, vão considerar finalmente a questão da vida espiritual, né? Aquilo que Jesus chamava, né, de reino dos céus. Então, a vida espiritual, ela é desconsiderada em quase todos os casos. Então, quando não se consegue achar uma resposta, aí sim vão buscar essa opção como a última possibilidade. E normalmente é assim. E a gente tem que saber que é assim que as pessoas chegam, fragilizadas, com um nível de sofrimento muito elevado, né? E com incertezas enormes, e com a cobrança íntima também muito grande em relação a essa questão da religião, né? Então, quem atende precisa ter essa sensibilidade, precisa ter essa percepção para não agredir as pessoas. E, além disso, tem que ter a condição de condução do processo para não deixar de esclarecer sobre esses aspectos que são muito ligados às opções religiosas, digamos assim, do lado das doutrinas espiritualistas. Né? Então, apesar de ter essa sensibilidade, esse reconhecimento sobre a opção religiosa do outro, precisa entender que se não trouxer à tona esse conhecimento espírita, você vai estar, na verdade, se equivocando grandemente, porque não vai estar trazendo exatamente a luz que é necessária para o esclarecimento do processo. Orlando levantou o dedinho ou foi impressão minha? Foi. Então, só em síntese, o que a gente pode depender disso aí é que a gente claro, a casa jamais pode exigir que a pessoa mude de religião, não é? Nunca deve exigir, nunca deve nem pensar nisso. Exato, exatamente. Jamais, em hipótese alguma, fazer isso, mas também não pode deixar de transmitir o conhecimento espírita, ou seja, de falar da questão da reencarnação, da questão de lei de causa e efeito, de todas essas coisas, né? Exatamente. Embora a gente não diga, olha, você precisa ser espírita, mas também a gente não pode esconder, deixar de falar daquilo que realmente é os fatores que causam, né, os sofrimentos do momento. Perfeito. E lembrar, assim, a pessoa merece todo o respeito em suas opções. A casa espírita é um princípio espírita não fazer proselitismo. Mas a gente não deve confundir as coisas. A pessoa que vem à casa espírita sabe que vai a uma casa espírita. Então, ela também precisa entender que está e que ali ela vai ouvir algumas coisas que não estão na cultura religiosa dela. Então, a gente também não precisa se preocupar nesse nível. Precisa se preocupar em ter respeito pela opção. Sim. E não estar criticando os aspectos religiosos daquela outra religião. Mas a gente precisa saber explanar com muita tranquilidade, sem agressividade, sem querer impor. Mas fala com naturalidade aquilo que a gente sabe e que realmente explica o processo ao qual a pessoa está sendo exposta. Ela precisa entender o que está acontecendo. Até porque muitos vão, né, na esperança de que a gente tire dele o mal, como se isso não dependesse muitas vezes da própria pessoa, né?
Uhum. Por isso que a gente precisa esclarecer. E outro aspecto é isso aí, que sempre vai ser necessário esclarecer. Isso. Porque essa é uma condição que se repete quase que 100% dos atendimentos. As pessoas querem uma solução mágica, uma solução que venha da casa espírita, né? Aquele primeiro caso da senhora que queria o marido da outra, deixa isso bem claro. Né? Aham. Mas isso é o natural das pessoas que buscam essa solução. E elas precisam entender que elas têm responsabilidade muito grande com o que aconteceu e trouxeram ela àquela situação e com o que ela precisa modificar para que a situação também se modifique. Isso é perfeito. Ô, Jutaí, é muito importante nessa parte que o Orlando fala pelo seguinte, porque, primeiro, a gente está, ou aquele que é atendente está ali, porque se encontrou e vê a verdade que há na doutrina espírita e como ela é consoladora. Isso é consoladora dado esses princípios que ela traz. Então, imagine para uma mãe dessa que vai com um ser que está ali, que nesta encarnação, o seu mal é irreversível. Então, assim, qual a impressão que tem até da justiça de Deus? Não deu nada justo, já que o filho dela nada fez e está naquela condição e vai ficar ali até o desencarne. Então, a partir do conhecimento desses princípios que se encontram na doutrina espírita, ele vai perceber que não há injustiça. Que há, inclusive, a atendente fala isso. Todos nós, agora ela sabe como falar, porque ela fala assim, todos nós nos encontramos aqui sob essa parte do Deus, que é do pagano, são quando nós, até ela fala a questão do comportamento, lá atrás nós fizemos nos comportamos mal e agora tem essa consequência e essa oportunidade de resgate. Então, você vai ver então um filho que esteja lá paralisado dizendo assim, não, meu filho está aqui não à toa, não só para sofrer. Ele está resgatando e ele será feliz. Então, é muito consolador isso, né? Tem que ser passado esses princípios aí. Agora a dose e o momento é que tem que saber, muitas vezes é aquela você tem que saber que vai ser colocado, até ele mesmo precisa encontrar no estudo para que ele reflita ali, não tenha com quem questionar, mas busque mais, encontre lógica, porque é muito lógica. Outra coisa que é bem interessante, e é muito interessante por ser num terreiro de Umbanda, é porque é a verdade. Então, a doutrina espírita tem isso, ela traz porque ali se revela, é uma verdade que acontece. O mundo espiritual, e que nós somos espíritos, e vivendo e resgatando aqui, pagando, e vivendo as consequências do nosso passado, isso é uma verdade. Então, vendo que não importa de quem traz essa verdade, se é um bando, se é um candomblé, se é um padre que tem mediunidade, então ela é uma verdade. Outro ponto que eu acho bem interessante, você falou aqui, é essa questão da sintonia, da importância da gente buscar esse melhoramento moral e eliminar as nossas falhas que se evidenciam para nós, que nós temos conhecimento, e aquelas que não tiveram, que busquemos assim conhecer através do autoconhecimento possível, né? Então, assim, porque se você chegar lá um quadro desse que se apresenta, trazido aí na história de caso, se desenrola no lado espiritual, imagine alguém que vá ali com um sentimento de raiva, ou de vingança, ou com algo ali. Ele vai estar mais conectado com o obsessor que chega ali. Então, ele nem ajuda, ele pode sair lá também com as companhias, que será um obsidiado, dependendo de com quem ele vai se identificar, ou com que vibração ele esteja. É por isso que há uma necessidade para a nossa proteção, que a gente tente se melhorar para poder se colocar num serviço desse. Seria mais isso aí que eu gostaria de colocar. Tem muita coisa nesse livro para a gente levar em consideração no sentido do atendimento fraterno, no sentido de entendimento, inclusive, das questões da mediunidade. Se a gente, quem lê o livro do início até o capítulo 4, vai também saber da história anterior do médium que serve a essa entidade. Um médium que errou muito, né, até então. E que vai se achar a nível de reforma mesmo, pessoal e moral, lá nesta casa, depois de errar muito, e através desse serviço vai compensar muito dos seus equívocos passados. Então, é outra coisa importante para a gente estar atento nesse livro. Porque muitas vezes nós endeusamos os médiuns e ignoramos que eles são humanos
inclusive humanos no erro igual a nós. Muitas vezes até mais equivocados, né, em algumas situações. E é coisa para a gente levar em conta sempre também, para que a gente não alimente esse processo de endeusamento dos médios, que não é bom nem para eles e nem para nós, né? Então é outra coisa importante nesse livro que a gente está tendo, né? Bom, eu queria também levar... Eu vou consultar agora a outra equipe, porque o nosso tempo também avançou bastante. Eu queria saber se vocês querem começar logo o processo de exposição e a gente deixa para fazer os comentários no final. Como é a situação? Lembrando quem é a outra equipe: Marcos, Nega, Adelúcia, Lívia, Jacira. Jacira e Lívia também. Então ficaram Marcos, Adelúcia e Nega. Não posso deixar o meu lugar, não. Tranquilo. Nega de Lúcia está tentando aqui se ajeitar no meu microfone, aqui no dela não está dando certo. Se você quiser começar. Nega. Boa noite. Boa noite. Eu estou vendo que esse caso anterior aí, ele tem muita coisa para ser explorada. Diante dos estudos aí, que eu tenho feito, né, acompanhando a federação, aquele curso do sábado, e também Marlon, a gente percebe que de um caso a gente pode trazer N aprendizado. Mas eu estou vendo que o caso de Marcos, né? Delício. Não, o anterior. Carlos. Carlos, né? Tem muita coisa para ser explorada. Mas, voltando ao caso da gente, eu tive muita dificuldade de compreensão no texto, porque eu recebi pelo celular, a letra é muito miúda, e assim, eu li várias vezes para entender. E eu só peguei, vamos dizer assim, uma síntese de qual foi o caso de Lício. Lício é sexo masculino, mas que se via num corpo feminino. O que eu entendi foi isso, né? O drama está voltado na questão da homossexualidade. E para entender o que eu li, eu fui estudar outras coisas, né? Eu fui assistir um vídeo de Marlon falando sobre o caso, eu fui ver alguns textos do próprio Manuel Filomeno de Miranda falando essa abordagem da homossexualidade. E a gente percebe que todos esses dramas, tanto no caso anteriores, relatado aí no estudo, como no caso de Lícios, tudo está voltado para a questão espiritual, né? Para uma vida antes da vida. Porque a gente sabe que toda a nossa problemática, para estarmos aqui na Terra, a gente passou por algo, malbaratamos algo, e hoje nós estamos, de uma certa forma, resgatando, né? O caso de Lício, ele conta a história, né, dele quando menino, que ele não se via como menino. Ele se olhava no espelho e se via como uma menina. E não gostava de que chamassem ele de Lício, né? Ele se sentia bem quando chamavam de Lícia. Eu vou pedir a Marcos ou a Adelúcia que leram para contar na íntegra, porque eu peguei no ar, assim, eu não entendi muito. Eu só entendi que se tratava de um caso da homossexualidade. E aí eu estou com muita dificuldade de falar o que houve mesmo anteriormente, da leitura,
Porque eu fui lendo, mas eu não conseguia, porque eu me perdia no texto, porque a letra está muito miúda. Eu não tenho o livro ainda. Aí, se eles contassem, depois eu poderia estar colaborando com o que eu ouvi sobre a respeito desse caso. E quanto atendente fraterno, nesses casos, o que é que a gente deve fazer? Como a gente deve se comportar? Bem, resumindo, né, toda a história de Lício, é porque está tendo interferência aqui. No microfone aí. É, ele relata que quando ele sempre se sentiu menina, como o Nega comentou, e tinha esse conflito, mas era criança, com o tempo foi passando, né, e até o momento que um tio dele veio morar na casa, né, com eles, para fazer faculdade. E aí, nesse momento, o tio começou a se aproximar dele, a ser muito carinhoso, a manter uma relação afetuosa com ele, diferente, né, do habitual de qualquer pessoa na família. E ele foi se envolvendo com o tio, até que chegou um momento em que o tio teve uma aproximação mais complexa e eles acabaram se envolvendo mesmo afetivamente, né, sexualmente. E esse processo durou em torno de 3 anos. Foi quando o tio voltou para a cidade dele e casou-se. E a partir desse momento foi que começaram todos os conflitos dele, né? Pioraram, na verdade. E aí foi quando ele começou a ter os seus desequilíbrios e foi à casa espírita pedir ajuda, né? Mas todo o processo, como o Nega já comentou, né, teve interferência espiritual, sexual, e, né, chegou a ele se sentir dessa forma, né, desamparado, tendo ataques espirituais constantes, né, tudo isso faz parte desse processo, né? E a mentora tentando acalmá-lo, né, no livro relata, através de passes, né, através de todos os tratamentos que são importantes no processo de ajuda na casa espírita, e a própria orientação com relação à conscientização de que ele tinha que ter a partir daquele momento, né? Tinha relação com o passado dele, também relatado no livro, com o tio, né? Na questão da sexualidade e tudo, existiam os obsessores ligados a eles dois, também nesse processo. E ela dá a orientação primordial que ela dá a ele é uma tomada de consciência com relação aos atos dele de agora por diante. Ele tinha que buscar se equilibrar, né? Buscar ter consciência de que ele precisava mudar o seu pensamento, mudar a sua conduta, principalmente a conduta moral, né? A partir daquele momento em que estava sendo revelado para ele algumas coisas, algumas verdades. E eu acho que até aí eu compreendi dessa forma, né? E o que fez com que ele retomasse todo o processo dele é na questão de muitos que a gente vê, que chega à casa espírita, é a gente orientar dessa forma, que ele não é anormal, não é uma condição que veio nele nessa oportunidade que ele teve de reencarnar, né, com esse processo da sexualidade, né, mas que ele precisava compreender é que ele tinha que se manter firme, né, buscar o caminho mais seguro, né, que é a não vulgaridade, né, da sexualidade, todos esses processos que a gente já conhece na literatura espírita. Nega, Marcos. Oi. Da fala de Adelúcia, a gente percebe que muitas vezes, por falta de conhecimento, ou a gente não buscar o conhecimento, a gente pode cometer alguns erros no atendimento fraterno.
né? A gente percebe nesse caso de Lício que havia uma equipe por trás, né? Que a gente sabe que a equipe espiritual estava atuando, Bezerra presente, como a gente viu aí. Newton colocou muito bem que a gente precisa fazer essa ligação com a espiritualidade, porque quando a gente não tem a mediunidade, né, mais ostensiva, a gente vai muito pelo achismo, ou pelo que ouviu falar, ou pelo que leu, aí não interpretou bem. Eu estou observando que há muita coisa que a gente, enquanto atendente fraterna, a gente precisa aprender. Estou dizendo por mim, que a cada dia, nesses cursos, nesses estudos, eu percebo que eu preciso aprender muito ainda. E ouvindo esses relatos, desde os últimos casos, eu observo e fico me vendo. Onde foi que eu errei, ou como foi que eu me posicionei nesse caso. A gente vai se descobrindo e a gente vai vendo. No livro de Marlon, ele deixa bem claro. Vocês têm os livros, e vocês, se não leram ainda, vocês vão ler e vocês vão ver o que eu estou dizendo. Os vídeos dele também, os vídeos também são bem claros. É bom até a gente assistir os vídeos com o livro do lado. Ele fala, ele consulta o livro, aí você vai lá. E a gente percebe que, como você, Jutai, já colocou bem aí no início, o Newton também na explanação do caso, cada caso é um caso. Nenhum caso é igual ao outro. Tem um momento, Marlon colocou numa fala dele, que ele diz o seguinte: para quem vai fazer o atendimento fraterno, a gente precisa entender o seguinte: nós não sabemos o que é que vem para a gente, qual é o caso que a gente vai atender. A gente não sabe, né? Então, a gente precisa ter o conhecimento, a orientação doutrinária da doutrina dos espíritos, porque é o que nós vamos oferecer. Nós não vamos oferecer cura, nós não vamos oferecer resolução de caso, porque a gente não tem como. A gente precisa tomar consciência disso. Eu tenho ouvido isso tanto no curso da federação, quanto nos vídeos de Marlon e nas leituras. Por quê? Porque se você recebe um caso como esse caso de Lício, qual é a orientação que a gente vai dar? A gente não vai dar orientação nenhuma, a não ser a doutrinária. A gente tem que ter respaldo em Kardec, né? Nas obras de complementares, qual a orientação que a gente pode dar no caso desse. Porque você não sabe, a gente não é, vamos dizer assim, adivinho de saber o que levou esse menino a nascer assim, ou a ser assim, ou se descobrir assim. Então, se você não tem um bom respaldo doutrinário, você não vai saber orientar. A verdade é essa. E é como eu falei, cada vez que a gente pega um caso, é um caso novo. E você não sabe. Então, se você não está conectada com a doutrina, com os mentores, com os espíritos, aí eu vou repetir o que eu vi de Marlon. Se você não conseguiu entender, entrar na empatia do problema, se cale. É melhor do que você abrir a boca e você dizer alguma coisa que leve a pessoa, né, a sair da situação pior. Gostei muito da colocação que foi colocada aí no caso anterior, tanto por Jutaí quanto por Milton, e Verônica também. Por quê? Porque, às vezes, a gente vê o caso friamente e a gente acha que tem a solução, que a gente tem um caminho, e a gente não tem. Quando a gente está conectado com a espiritualidade, tenho certeza que a orientação vai vir de forma adequada, de forma correta. E Marlon sempre está dizendo, a orientação que a gente tem que dar é a orientação na base da doutrina dos espíritos. A gente tem que estudar Kardec, porque em Kardec, em todas as obras, vai ter todos os casos lá, que você vai lembrar no momento. Por exemplo, chega esse menino com a questão da sexualidade. Homossexualidade. Kardec tem lá, no Livro dos Espíritos, que você vai encontrar algo que está falando sobre isso. Então, se a gente não estudar, a gente
e não vai saber fazer um atendimento fraterno. Eu estou falando isso, gente, porque é o que eu estou vivendo. E lendo este texto, refazendo a releitura agora à noite, eu disse, numa situação dessa, como é que a gente vai agir? Aí fui pesquisar. Encontrei Marlo fazendo uma palestra na Flórida sobre a temática. Maravilhosa a temática, a orientação que ele dá. Né? E aí a gente percebe, se um caso desse chega para você, como é que você vai agir? Qual a orientação que você vai dar? Porque, lembrando de Lício, ele traz uma angústia muito grande. E aí eu lembrei de um fato que eu vivi num atendimento fraterno, atendendo um senhor de 60 e poucos anos, homossexual, que trazia uma culpa, uma condenação desde a infância, porque ele se sentia homossexual, não queria admitir, negou a vida toda, casou, construiu família e não deixou de ser homossexual. Ele chegou na nossa casa com essa problemática muito séria. Além disso, por causa disso, ele tentou o suicídio várias vezes. Graças a Deus, por intuição espiritual, eu acredito, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tenho, estou falando a verdade, e a espiritualidade atuou naquela hora, e assim, fui muito ajudada em saber ouvir, e o que eu falei para ele ajudou tanto esse cara, que hoje ele está muito feliz. Quase todos os dias fala comigo, está levando sua vida normal e estava tomando remédio de psiquiátrico e já deixou de tomar. Então, o que é que eu quero dizer aqui nesta fala? Ou nós buscamos estudar mais para cada caso que venha, a gente saber orientar à luz da doutrina dos espíritos, ou é melhor a gente não ir adiante com o atendimento fraterno? Porque é muito sério, Jutaí. Muito sério mesmo. E eu vi no sábado anterior, ou acho que 15 dias atrás, foi Ruth Brasil, pela FED. Ela trouxe uma fala que eu não vou esquecer nunca mais, e eu vou registrar aqui para todos que estão me ouvindo. Ela trouxe uma orientação da parábola do bom samaritano. Ela trouxe uma interpretação daquela parábola e fez analogia com o atendimento fraterno, que eu fiquei assim encantada. E aí eu fui entender o que é a importância da gente estar ligada com a espiritualidade. Porque, às vezes, a gente vai para o trabalho e a gente esquece, até, não vou dizer esquecer, mas a gente acha que o trabalho é nosso. O trabalho não é nosso, o trabalho é da espiritualidade. A gente esquece que a gente tem que estar em conexão com eles. E ela fez uma analogia tão rica que eu não vou esquecer e já estou colocando em prática. Amiga, é o seguinte, diga. Infelizmente, nosso tempo é muito curto para a gente entrar nos detalhes, inclusive, todo mundo quer ouvir sobre essa questão, mas a gente não tem tempo para ir nesse caminho. O que você fala é exatamente o motivo desse trabalho nosso. Nós estamos aqui estudando para estruturar o atendimento fraterno em toda a nossa região. A partir desse estudo, desse conhecimento, desse E, assim, é muito importante o conhecimento e é por isso que a gente está nessa batalha. Mas é bom a gente entender também que se a gente for esperar a formação de doutores, a gente não estrutura o trabalho. Então, o trabalho tem que ter um início em determinado momento do conhecimento. E é isso que nós estamos buscando, né? Nós estamos aqui tentando socializar um conhecimento, digamos assim, básico, fundamental, para que a gente possa reestruturar os atendimentos fraternos em todas as organizações. Essa é a proposta. Isso sem pressa. As casas que já têm seu atendimento fraterno vão melhorando com o tempo, vão reestruturando com o tempo. Aquelas que não têm estão formando agora novas pessoas
e capacitando essas pessoas a partir desse trabalho. Então, a gente tem que também ter uma visão daquilo que nós estamos construindo. E não podemos também estabelecer uma visão que dificulte a implantação do trabalho, esperando que a gente esteja plenamente maduro, porque nós nunca vamos nos achar nessa situação. Então, a gente precisa saber equilibrar essa questão aí do conhecimento. Não, Jutaí, eu entendo perfeitamente. Não, eu não estou desdizendo o que você disse, não. Eu até estou concordando com o que você disse, só estou querendo calibrar a mensagem, digamos assim. Eu sei. Quando eu falei, é pela questão da gente saber que nós não estudamos, nós não vamos, se for para fazer um atendimento fraterno só quando estiver pronto, não vai fazer nunca. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que realmente têm o perfil, têm vontade, mas não tem como, não sabe fazer. A gente sabe disso. Né? Mas a minha fala foi em cima daquilo, se a gente está aqui realmente no estudo, né, se preparando para isso, a gente precisa lembrar também que o que Nilton colocou, que a gente tem que fazer uma, vamos dizer assim, uma mudança dos nossos atos, das nossas atitudes. As pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, e você colocou aí muito bem, que o atendimento fraterno, ele é muito semelhante à mediúnica. Né? E a gente sabe que na mediúnica nem o médium é santo. Se está ali é porque é devedor mesmo, precisa aprender. Né? E o atendente fraterno, ele também não é diferente de um médium que vai para uma mediúnica. Né? Eu falei... E o atendimento fraterno é um dos trabalhos mais difíceis da casa espírita. E o que... No próprio livro de Marlo, Diálogo Fraterno, diz, deixa bem claro quem estiver lendo, é um dos trabalhos mais difíceis de se fazer, o atendimento fraterno. E assim, eu tenho certeza que nem todos nós que estamos aqui nesse trabalho vai fazer atendimento fraterno, mas ainda assim é importante ter esse conhecimento, porque todo trabalhador da casa precisa ter. Precisa entender o que é o atendimento fraterno, precisa saber dos cuidados que ele precisa ter ao dialogar com quem chega na casa espírita. O livro deixa bem claro, viu, Jutaí? O livro que já chegou às nossas mãos, esse material aqui, deixa bem claro, tudo detalhado. E nós vamos ter a oportunidade de trabalhar cada questão dessa aqui nesse estudo. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo que está aqui está entendendo qual é a proposta da estruturação que a gente está pensando, não, já está fazendo, na verdade, conjuntamente. Então, esse é o trabalho. Né? E, assim, a gente sabe das limitações e sabe que não pode ter pressa nessa construção. Mas eu digo para vocês, nós estamos fazendo isso também com o apoio da espiritualidade também. Né? Então, a gente nunca deve esquecer disso. Nada que a gente trabalhe na doutrina espírita está dissociado da espiritualidade. Eles é que planejam e nós executamos, digamos assim, e devemos não atrapalhar a execução. Né? Então, esse é o grande papel nosso, né? Nos esforçar para fazer o melhor na execução daquilo que está planejado. Agora, todos esses trabalhos, você disse bem, nega, não podemos esquecer que temos por trás desses trabalhos, e como verdadeiros condutores, os espíritos elevados de nossas casas. Né? Então, isso precisa ser sempre lembrado. Agora, o nosso tempo está muito avançado, e esse caso eu acho que merece uma atenção muito maior. Eu vou propor à equipe que volte à leitura e ao estudo para a gente retomar no próximo encontro. Jutaí? Até, Jutaí. Oi? Jutaí? Fale, Marcos. É só para lembrar que a nega perguntou, boa noite a todos, que o caso de Lício, ele teve 13 reencarnações como mulher, uma delas, a antepenúltima, ele veio a enlouquecer. A última, ele desencarnou de uma forma muito rude. E nesse processo que você já comentou, mais Negra, mais Orlando, mais Teresa, ele veio para uma transformação moral
mas que ainda não tinha conseguido esse objetivo. Tem outras coisas, mas o tempo está curto e a gente deixa para uma outra oportunidade. Não, eu proponho à equipe que a gente retome no próximo encontro, dá para a gente trabalhar pelo menos uma meia hora ali. É muito importante. Esse caso ele traz muitas nuances, Ele traz muitas nuances nesse caso. São 2 capítulos do livro, na verdade, são isso, né? 2 ou 3. Né? Eu vou mandar um link de que eu assisti um vídeo de Marlon, que ele traz uma temática sobre essa questão, para a gente até compreender melhor essa questão de ilícitos, que eu fiquei tão assim, que eu saí buscando e encontrei esse vídeo do próprio Marlon falando sobre o nome não sai agora, né? E a questão espiritual, que vai nos ajudar muito na compreensão. Eu vou publicar no grupo, viu, depois. Viu, Ney? Coloque, é bom. Mas eu queria aproveitar, então, um pouquinho de tempo que a gente tem, para a gente tentar trazer algumas coisas que são muito coincidentes em todo o processo. Né? E isso o Marlon traz em destaque no livro dele. Né? Tem 5 pontos que ele destaca aqui, como pontos que não podemos deixar de lembrar ao ler esses casos. O primeiro ponto é o compromisso de apresentar o Espiritismo sempre. É aquilo que ele estava falando, né? Conversando com a Holanda aqui no caso anterior. Nós precisamos lembrar que é preciso respeitar a opção religiosa de quem chega. Mas nós não podemos esquecer da luz que a doutrina espírita significa para as nossas vidas e para as vidas daqueles que estão chegando ali que precisam dessa luz. De forma que o Espiritismo precisa ser sempre apresentado, sem nenhuma intenção de convencer ninguém a ser espírita, mas trazendo um conhecimento que é iluminativo, né? Que revela a responsabilidade da pessoa sobre aquilo que ela vivencia e sobre aquilo que ela pode modificar, né? Para melhor na vida dela. Então, apresentar o Espiritismo é algo que vai ser necessariamente feito em todos os casos que nos aparecerem. Então, mesmo quando a gente não tenha muito a dizer, em função de não entender exatamente qual é a situação que se passa ali, a gente pode admitir essa limitação, mas falar das coisas importantes do Espiritismo e de como a pessoa pode achar caminho e propor um outro encontro após uma análise mais detida sobre aquilo que ouviu. Então, a gente precisa também entender que não cabe para nós achar que em 10, 20 minutos, meia hora de conversa, nós vamos indicar a solução da vida de uma pessoa que tem, às vezes, compromissos de séculos compondo a sua dor e seu sofrimento. Né? Bem lembrado. Nós podemos sempre, num caso desse, e até porque numa determinada noite você pode não estar no melhor dos seus dias, não estar em sintonia, e você pode, sim, admitir que naquele momento você está limitado, mas você faz o acolhimento, né? Apresenta algumas coisas que são fundamentais da doutrina, como a possibilidade de ter vivenciado alguma coisa na vida anterior que pode ter trazido essa dor, já que a pessoa não lembra, na sua vida algo que poderia ser composto. Então, assim, a gente não precisa ter sempre a luz salvadora, porque não é essa a proposta do livro. Antes de tudo, no livro, Jotaí, deixa bem claro, nosso trabalho é trazer a luz da doutrina espírita, o espiritismo, para a vida das pessoas, auxiliando-as a se conectarem consigo mesma e com Deus, para que, dessa forma, conduza melhor as suas existências. Isso é grandioso. Falar de forma afável, de forma amorosa, com muito jeito, tudo dá certo. Como no atendimento de Carlos com a mãe dele, Dona Catarina. A atendente falou de uma forma muito amorosa e ela foi entendendo, ela foi compreendendo. E, no final, ela achou que acertou muito em busca desse atendimento. Então, isso é importante. Como você diz, deixa bem claro, Jotaí, tem que deixar claro que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela é consoladora e ajuda muito. Outra coisa importante que a gente já falou, mas é importante a gente lembrar agora no momento de conclusão,
é que a proposta terapêutica sem promessa de resultados específicos. Nós nunca devemos prometer resultado, porque o grande responsável pela cura não é quem atende, é o atendido. Né? Não é a casa espírita, é o atendido. Então, assim, a gente deve sempre mostrar uma visão otimista, mas com cautela, né? Sem promessas exageradas de resultado. Isso é outro ponto importante. Outro ponto. Não, alguém ia falando? Jutai, eu lembrei, você falando nisso aí, eu lembrei que quando o atendido vai à casa, que procura a casa espírita, nesse caso em questão de Lício, eu lembrei do caso que eu atendi, que ele chegou, a primeira pergunta dele foi dizer assim: vocês, espírita, vocês julgam, vocês condenam o homossexual? Olha como é que ele já vem, né? Ele já vem com a ideia preconcebida, né? E se a gente não tenha, vamos dizer assim, um respaldo à luz da doutrina, do evangelho, para responder, ele ia sair pior, porque ele já veio de onde ele estava, do mundo dele, que por sinal parece que já tinha sido evangélico, com toda essa problemática, com todo esse julgamento. Então, é por isso que a gente tem que ter, sim, esse respaldo. Verdade, nega, perfeito. Perfeito mesmo, tem que ter mesmo. E veja, nega, como é importante a gente retomar o caso de Lício. Porque tem um trecho no livro em que a espiritualidade, Manuel Filomeno Miranda, na verdade, vai falar sobre as visões antagônicas e equivocadas todas duas. O puritanismo e aqueles que defendem a funcionalidade aberta do sexo. Então, tanto um lado como o outro tem equívocos e a gente precisa falar sobre isso. Precisa esclarecer isso. Não é? Então, é um trecho muito importante para vocês destacarem, inclusive, no próximo encontro. Né? E, assim, o outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é que nenhum tratamento, e aí serve para o conjunto dos casos, nenhum tratamento que chega para a gente no plano no plano espiritual pode prescindir, né, ou antagonizar o tratamento que a pessoa já faz no plano científico, né, na medicina da Terra. Então, a gente tem que trabalhar sempre levando em conta que a medicina é aliada, a ciência é aliada ao tratamento espiritual, e não antagônico. Né? E nunca devemos jamais recomendar que se suspenda um tratamento, né, médico. Então, são esses os pontos que eu queria lembrar antes da gente concluir a noite. E eu quero devolver para vocês a palavra para que a gente, então, conclua o encontro de hoje em função do horário, que já está a 2 minutos do nosso encerramento. Encerro a minha fala dizendo que, como o Jutai falou, a gente precisa voltar a esse caso, porque ele é complexo, né? E existem muitas leituras que vão nos ajudar a compreender essa problemática e até nos ajudar em casos vindouros no futuro, porque a gente vive na atualidade um problema como esse. Vários problemas voltados a isso. Porque até um certo tempo se via essa questão como um transtorno, e não é uma questão de orientação, né? E não de transtorno. E isso Marlon deixa bem claro. E Manuel Filomeno de Miranda também tem um trecho do livro dele que ele deixa bem claro isso aí. E a gente precisa, né, se aprofundar até para, a partir de agora, se a gente tem algum conceito preconcebido, a gente vai entender melhor. Divaldo, Joana de Ângelo traz muito bem isso também. E eu acho que tudo é você buscar e compreender. E eu queria também propor à equipe um outro ponto importante, que é aquilo que a entidade vai passar como recomendação, como parte do tratamento a nível espiritual para o rapaz Ulisses. É muito revelador no sentido da compreensão do próprio processo.
a maneira como ela fala para ele o que ela recomenda que seja feito por parte dele, né? As mudanças de hábitos que são sugeridas e coisa e tal. Então, vale a pena a gente retomar esse caso. Acho que ele é muito rico. E ele traz exemplos importantíssimos sobre as questões que a gente deve levar em conta no atendimento fraterno. E quando nós retomarmos o livro, vocês vão perceber isso muito claramente. Porque o livro vai ser assim, muito em função dos casos dos livros de Manuel Filomeno e alguma coisa de Joana também, né? Então, outra coisa que eu queria falar, aproveitando a própria palavra de Neide, é que assim, a doutrina dos espíritos, nesse caso específico dos atendimentos fraternos e nessas questões ligadas a transtorno, a gente tem que levar em conta que no livro dos Espíritos, nas obras básicas, nós não vamos encontrar muitos exemplos em função do próprio conhecimento científico daquela época. Nós vamos ver casos muito ligados à questão de suicídio e tal. Mas transtornos mentais, por exemplo, não tem um aprofundamento do que vem depois. Então, nós vamos achar nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, alguma coisa com André Luiz. Então, é coisa que vem após Kardec, né? E, principalmente, vem a partir da mediunidade, nesses casos. Interessante isso. Então, esse enriquecimento doutrinário de pós-Kardec, ele é muito importante. E o estudo dos casos é fundamental. É por isso também que a gente recomenda para o pessoal do atendimento fraterno à distância o encontro, que seja quinzenal, mensal ou semanal, para destacar alguns casos para esse debate entre os atendentes. Porque esses casos, trazidos à luz da doutrina dos espíritos, eles serão muito reveladores para o trabalho e engrandecedores do trabalho. E corrigirão muitos rumos no trabalho. Isso é um trabalho muito importante. Bom, quem levantou a mão foi a Adriana. Adriana, por favor. Boa noite, gente. Só rapidinho, Jutaí. Pelo que eu vi, eu não cheguei a ler o caso do rapaz, mas parece que ele não é homossexual e sim transexual. E aí existe uma diferença na abordagem, né? No caso dele, ele, por uma questão da influência do tio, acaba indo para a homossexualidade também. Então, ele, no caso, a gente deve abordar com as duas óticas. Ah, ok. De trans e de eu vou ler depois. Ele é inicialmente trans por conta dessa mudança, depois de várias encarnações como mulher e com muito desequilíbrio na área da sexualidade também, né, e das relações amorosas, né? Então, ele tem dificuldade nessa transição, né, de se reconhecer como homem. Então, ele é trans nesse sentido. Originalmente, ele é trans na problemática dele. Mas, em função da queda em relação à sedução do tio, ele também resvala para a homossexualidade. Então, ele precisa ser visto nas duas óticas. Para você ver como é complexo o processo. E é muito interessante esse caso, porque ele é muito revelador, inclusive, para nós como atendentes. Como lidar com esses casos. Isso é o ponto mais importante, que eu gostaria muito que a equipe agora entrasse novamente no caso com essa ótica, principalmente de trazer com essa visão de atendente quais são as orientações, qual é a compreensão que a gente precisa ter dos casos, né? Ou do caso, e quais são as orientações dadas. Em cima dessas orientações, a gente poder debater e entender melhor a situação. E os cuidados que precisamos ter nesses casos. Ok? Alguém mais quer contribuir para a gente concluir? Jutaí, é o seguinte, Nega falando sobre que ela assiste muitos vídeos de Marlon e são maravilhosos. Ela postar alguma, entendeu? Algo assim, porque todo mundo ali a gente já pega no grupo. Seria interessante, porque eu postei uma vez, Ricardo gostou muito, até ele agradeceu, entendeu? Porque passa muita coisa, muitos esclarecimentos. Aí alguém tiver acesso. Eu queria só que a gente tivesse um cuidado.
Nós estamos num processo de aprendizado comum. Há uma certa lógica naquilo que nós estamos fazendo e na sequência. Aquilo que a gente postar, eu peço que tenha conexão com aquilo que nós estamos vivenciando agora, para não criar dificuldades, inclusive, para o entendimento das pessoas naquilo que a gente está começando. A gente está começando um trabalho. Há uma base a ser construída de conhecimento. Se a gente traz muito conhecimento... Entendi. Para não adiantar também, a gente né, acaba malbaratando essa construção, porque é muita informação que acaba confundindo quem está começando. Então, assim, Entendi. aquilo que vocês acharem de Marlon, que caiba nesse momento, eu não tenho nada a opor, e se vocês quiserem trocar informação, fiquem à vontade. Mas, para colocar no grupo do estudo, tenham esse cuidado. Veja se cabe neste momento, por conta da complexidade que isso pode trazer e da confusão mental que pode fazer nem quem está começando a aprender determinadas coisas. Tá certo? Só esse cuidado que eu lhe peço. Até porque tranquilo, não tem condições com de certeza, ver todos concordo. ficarem para poder fazer o filtro e dizer se vai, se não vai. Então, Olha, vai ficar a critério de vocês. Mas eu peço que vocês tenham... Quanto aos vídeos de Marlon, você, Jutaí, você foi eu lembro que logo no início, não sei se a gente já tinha iniciado o estudo, você, não sei se foi no grupo ou se foi comigo, nega, tem uns vídeos, eu acho que são mais de 30 vídeos, que está voltado para o atendimento, para o próprio livro. Então, cada capítulo do livro, ele fez um vídeo, é esses vídeos que eu estou falando. Agora, o caso hoje... É só para a gente ter cuidado de não adiantar esse processo, entendeu? Não, o caso hoje, especificamente, que eu falei, que eu vi, foi porque me chamou a atenção o caso de Lícios, e eu fui pesquisar o ponto de vista dele. Aí encontrei um vídeo de uma palestra dele abordando esse caso. Foi isso. Se for um vídeo que aborde essa questão especificamente, nenhum problema, até enriquecedor. O que eu peço é isso, que a gente tenha conexão com aquilo que a gente está vivenciando agora, para que a gente não adiante demais a carroça e os bois fiquem para trás, entendeu? A ideia é só essa. Tranquilo, eu concordo, Jutaí. É só um cuidado. E eu peço que vocês tenham esse critério, porque, por exemplo, eu não vou ter condições de ver tudo que vocês indicarem, questão de tempo. Então, vocês precisam fazer esse filtro. Mas, assim, se tiver material condizente com aquilo que a gente está estudando agora, ótimo. Inclusive que trabalhe esses casos todos que nós vimos, né? E Marlon tem material disso tudo. Tem. Eu já vi. Seria interessante. Ele trabalha, inclusive, transtornos. Ele pega cada tipo de transtorno, ele tem um vídeo lá já trabalhado. Ele tem um vídeo que ele fala só de transtornos mentais. Então, tudo isso é cabível. Agora, precisa ver qual é a profundidade que ele leva para ver se isso é compatível com aquele momento que nós estamos construindo agora. Tá certo? É enriquecedor. Marlon, não é à toa que nós estamos trabalhando com Marlon. Marlon hoje tem um trabalho adotado e aceito por boa parte das federativas brasileiras, e não só no Brasil mais. O movimento espírita internacional também tem buscado muito Marlon. A própria FEB trabalha com Marlon. Marlon, inclusive, faria um seminário no início deste ano de atendimento fraterno. Seria o 3º ano seguido que ele faz. Então, hoje a nossa referência, é uma referência importante para esse trabalho. Então, o que ele tem, quem quiser se adiantar, estudar, nenhum problema. Eu só peço que vocês só disseminem aquilo que é cabível para esse momento, para que também a gente não confunda um pouco a cabeça das pessoas. Porque o que pode acontecer? A gente assistir um vídeo super interessante e chegar no próximo encontro e a gente precisar tirar um monte de dúvidas sobre esse vídeo. Então, acaba desviando um pouco a sequência que deveria ser feita para a construção do conhecimento. E eu estou seguindo, de certa forma, essa sequência do livro dele, embora ampliando um pouco mais, porque eu acho importante a gente se aprofundar em determinados pontos que ele já traz no livro, mas que são muito ampassando no livro, até porque ele sugere que nós aprofundemos o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda e de Joana, né? Ele trabalha muito nesse nível também, de exigência. Bom, gente, de toda forma, alguém querendo colocar aí alguma coisa para a gente concluir?
Se não, nós vamos para a nossa prece final de agradecimento e concluir o nosso trabalho. Mas alguém quer dar alguma contribuição? Não? Então, estamos agora com 18 irmãos juntos. E eu vou pedir aqui, eu não estou vendo todo mundo na minha tela, não sei nem se todos estão, mas eu gostaria de pedir aqui ver quem está aqui para fazer a nossa prece. Deonega, já falamos demais hoje, a Delúcia também. Deolinda, você gostaria de fazer a nossa prece da noite? Vamos lá, Del ligou o microfone, então vai fazer a prece. Nos preparemos, então. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Está me ouvindo, Jutaí? Estamos ouvindo bem. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Mestre Jesus. Eu te agradecer por tudo, por toda a gratidão eterna e mais um aprendizado em nossas vidas, para que possamos sanar as dores daqueles que vêm até nós, como temos as nossas vidas. Pedimos sabedoria, amor em nossas almas, amor materno, que é o mais importante para esse trabalho, para que possamos colocar em nossos corpos aqueles que vêm cheios de muito sofrimento e desespero, desorientados. Mestre Jesus, te agradecemos não só hoje, mas sempre por esse ponto tão magnífico de nós. Bom, gente, eu perdi um pedaço do áudio, mas acredito que já tenha concluído e acompanhemos dessa forma. Maurício, terminou, viu? Ele já dormiu. Ricardo, você está sem áudio. Ligue seu microfone, Ricardo. Você está sem áudio. Queria desejar para todos uma boa noite e um forte abraço aí para todos vocês. Faço minhas suas palavras, Ricardo. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Jesus Obrigado pelo encontro. Foi muito bom. Boa noite, gente. Boa noite. Eu liguei. Até a próxima.